Olá, pessoal, como vão todos? Espero que todos estejam bem, porque hoje a gente está começando uma nova lua, um novo giro de 28 dias da lua em torno da Terra. Na verdade, o oitavo giro, a lua galáctica. E você vai saber exatamente o que é isso. A gente vai fazer a interpretação da lua galáctica, as influências astrológicas mais importantes para nós, quins planetários, e a ancoragem disso no tarô, é claro que o tarô nos mostra o caminho para que a gente possa alinhar, lapidar o nosso ego para que ele possa ser cada vez mais a expressão perfeita da nossa alma, ou fazer o alinhamento entre o nosso eu inferior e o eu superior, como você preferir. O importante é você saber que aqui a gente trabalha com a seguinte percepção: o tempo orienta, os astros, a astrologia nos influencia e o tarô mostra o caminho para esse alinhamento entre ego e alma, que faz com que a gente cada vez mais, a cada vídeo, expanda um pouquinho mais a consciência do eu sou. Pode parecer pouco, mas isso é tudo que a gente pode fazer para ajudar a toda a humanidade elevar a sua frequência vibracional. Nesse momento de transição planetária, isso é extremamente importante. Então vamos lá. Prepara seu chazinho que eu vou rodar a vinheta e já volto. Que bom que você ficou aí, até para ouvir certos destaques que eu quero fazer para você. Gente, é muito legal. A Christiane F., isso foi um livro na minha época, hein? Christiane F. foi uma história bem interessante. Você sabe, você conhece esse livro? Eu não sei a idade que você tem, mas a Christiane falou, destacou uma frase que eu falei em algum dos meus vídeos, meditar é escovar os dentes da espiritualidade, que ela achou o máximo. Você sabe que nem eu percebo que falo essas coisas, mas eu acho bacana quando você destaca, porque eu fico sabendo, né, que informa bem, né, traz conhecimento. Outro dia também alguém destacou que eu falei que emoção não dá em poste, né, para a gente começar a absolver as nossas emoções, né? As nossas emoções, gente, são portais. São os portais que nós precisamos agora para fazer a transição planetária. Então, por favor, não fuja das suas emoções. Depois tem Maria Virgínia, que deu um nome lindo, falou assim, olha, Cláudia, seu canal é uma escola de evolução consciencial. Nossa, até me enrolei. Peraí, deixa eu repetir. Seu canal é uma escola de evolução consciencial. Olha que lindo isso, gente. Juro que eu pensei até em mudar o nome do canal. Escola de Evolução Consciencial. O que vocês acham, hein? Vamos fazer uma votação? Diga lá. Maiar sempre, Mércia, Neiva, Mão Cósmica Azul, enfim, todo mundo lá, que me dá um valeu demais, gente, isso é muito bom. Luciana, enfim, Maria Virgínia, todo mundo que está aí, eu sempre olho os comentários e é o que eu já falei, né? É um carinho para mim sempre que eu vejo que vocês estão aí comentando. Então vamos lá. Gente, muito importante isso que eu vou falar agora. O convite para a live da aula inaugural gratuita da oficina O Próximo Passo. Dia 14 de fevereiro, vento magnético, 19h30. Por favor, agenda aí. Eu resolvi fazer essa aula inaugural porque eu quero privilegiar a prática quando nós estivermos juntas. Então, essa aula vai ser a parte teórica. E eu vou abrir as inscrições durante essa live. A gente vai ter opção de hospedagem com pensão completa nessa casa maravilhosa que é a Sonco Oase. Então, o que é uma oficina pode virar um retiro urbano, com o nosso passeio integrativo numa cachoeira da floresta. E por conta dessa abertura da casa para nos receber, são poucas vagas. Então, durante essa live, eu vou abrir as inscrições. Por isso, agende, não perca. Você vai ter a parte teórica e toda a programação detalhada do que vai acontecer nesses 3 dias mágicos que a gente vai viver juntas. Bom, vamos lá então. O tempo nos orienta da seguinte maneira. São 3 palavrinhas que revelam a frequência vibracional da Lua galáctica. É a ação de modelar,
no poder da harmonização para alcançarmos a essência desse selo, que é a integridade. Como o oitavo selo da onda encantada, nós temos a integridade, de alguma forma a gente integra tudo o que vivemos na onda encantada passada. Então, por exemplo, nessa onda encantada que estamos vivendo, que é a onda da Lua, no oitavo selo nós temos o guerreiro galáctico, que foi exatamente a onda do guerreiro que vivemos antes da onda da Lua. Então, quando chega nesse momento, né, dessa vibe galáctica, o que que o tempo nos traz? Olha, tudo o que você viveu na onda encantada passada, traz para agora, para você integrar, fazer essa integração na sua personalidade, modelar a sua personalidade para harmonizar melhor o seu eu inferior com o eu superior, ou como eu gosto de tratar aqui, o ego com a alma. De forma que, se nós estamos na Lua galáctica, que é o oitavo período de 28 dias da Lua, desse anel, anel é o nome que nós damos para representar o que nós conhecemos como ano no calendário gregoriano. E Lua é o nome de mês. Então, nós estamos na oitava Lua galáctica. Isso representa que nós temos esses 28 dias para integrar o que nós vivemos no anel passado, que foi o do mago harmônico. Então, é bom a gente dar uma olhada no nosso diário do ano passado, ou de memória, né? O que foi mais importante nesse ano de mago harmônico que nós vivemos? E trazer essa experiência que nós vivemos conscientemente para integrar durante esse período de 28 dias. Como é que a gente pode modelar o nosso ego agregando a experiência que nós vivemos no mago harmônico, no anel do mago harmônico? Então, esse é um dever de casa. Eu costumo dizer que meus vídeos não têm dever de casa quando a gente faz a leitura das ondas encantadas. Mas a leitura das luas, que são 28 dias, eu acho que vale super a pena ter essa rememorização do anel passado. Muito bem. Então, agora eu quero trazer as influências astrológicas durante esses 28 dias. Influências astrológicas interessantes para quins planetários, porque a gente está vivendo uma transição planetária que astrologicamente envolve a mudança de signo dos planetões, dos planetas lentos. Então, isso significa uma influência no coletivo, na mente coletiva. E se você acha que isso é pouco ou que isso tem pouco a ver com você, vou te dar um exemplo do que é essa influência no coletivo. A pandemia foi um grande exemplo disso, né? A gente teve, antes da pandemia, o que nós chamamos de a grande conjunção. Foi Saturno, Júpiter e Plutão transitando ali, saindo de Capricórnio, entrando em Aquário e voltando para Capricórnio, nesses movimentos que eles fazem de andar para frente, andar para trás. Me perdoem se eu não estiver sendo muito exata na questão astrológica, mas eu me lembro muito bem de ter feito uma meditação sobre a grande conjunção. E a leitura era justamente que Saturno, Júpiter e Plutão estavam pisoteando todas as regras que cabem dentro de Capricórnio, que representa as regras sociais, aquele livro que nunca foi escrito, mas que todo mundo segue, né? Então, nós vivemos isso, né? Nós estamos vivendo isso. As regras sobre carga horária de trabalho, tipo de trabalho que depois da pandemia mudou incrivelmente. Estou aqui eu trabalhando em casa, né? Home office, o trabalho dos entregadores, também é uma polêmica hoje, né? Entregadores que trabalham para as empresas de serviços se transformaram em pequenos empresários, né? Então, isso foi uma mudança, muita gente saiu daquele regime de CLT. Isso, regime CLT, regime de trabalho, é muito de Capricórnio. Então, é isso, sabe? As estruturas da convivência social, as estruturas dos relacionamentos social, trabalho, emprego, carga horária, as profissões, tudo isso foi bastante mexido.
E agora vai começar uma grande mexida, que é em Aquário. E Aquário fala de organização social. Aquário, essa era que a gente vai entrar, é uma era em que a sociedade vai aprender a se organizar para fazer valer as suas especificidades. Então, isso é muito bom, porque isso tira o ser humano desse lugar de vítima do ou algoz do Estado, né? É vítima do Estado quando a gente fica esperando que o Estado resolva a nossa vida. E é algoz do Estado quando usa o Estado para um enriquecimento pessoal e ilícito. Então, com a sociedade organizada, de acordo com os seus interesses, a gente tem aqui é quase como se a sociedade estivesse advogando por si só. E é isso que Aquário vai ensinar para a gente. Mas, bom, nós estamos no comecinho dessa era, então existe ainda muitas coisas que tem, muitos ovos que têm que ser quebrados para a gente ver essa omelete acontecer. Aqui no canal, você sabe que a gente trata do pessoal, né? O que isso pode interferir na modelagem do meu ego, para que eu cada vez mais fique alinhada com minha alma e possa manifestar o meu sonho de vida ainda nessa vida, mesmo que a gente esteja vivendo essas condições meio caóticas. Então vamos lá. Influências astrológicas que eu destaquei. Lembrando sempre que influências astrológicas não é o planeta que está lá em cima influenciando a gente que está aqui embaixo. A força dos planetas é uma força que nos habita, ela está dentro de nós. Então, quando eles se relacionam, um afetando o outro, é a representação de forças internas nossas que vão ser ativadas por conta desse movimento. Assim na Terra como no céu. Nós somos um microcosmo do macrocosmo. O que se mexe lá em cima, mexe aqui embaixo, ok? Muito bem, então, dito isso, vamos lá, deixa eu trazer para você as influências astrológicas que eu destaquei. Logo no primeiro dia da Lua Galáctica, e, portanto, o início do primeiro epital, epital é o nome que nós damos ao que nós conhecemos como semana no falso calendário gregoriano. Então, logo no primeiro dia desse primeiro epital, epital vermelho, que nos impulsiona a iniciar movimentos, Vênus e Plutão estão realizando um aspecto que nos fortalece no sentido de cortar laços com o passado. E eu me lembro muito bem que alguns vídeos atrás eu fiz também uma correlação da leitura de Marte em Câncer, que aspectado com Plutão estava transitando também de uma forma suave em Câncer, que é o berço dos nossos valores. Câncer é o primeiro signo do elemento água, ou seja, das nossas emoções. E isso representa todas aquelas experiências emocionais que nós tivemos durante a nossa infância. Então, eu destaquei, olha, Plutão, que é o grande ceifador do zodíaco, aspectando Marte lá em Câncer, ajudando a gente a fazer essa ceifa profunda nesses valores que nós aprendemos na nossa infância, que com certeza hoje já não nos servem mais. Então, agora, nessa lua galáctica, onde nós estamos sendo influenciados, ou pelo menos orientados, a modelarmos o nosso ego para que ele possa se alinhar com a nossa alma, muito importante a gente descascar essa cebola, né? Muito importante a gente perceber que valores que nós absorvemos, veja que eu falei, absorvemos e não aprendemos, porque na nossa infância a gente não aprende. Na nossa infância a gente ainda não tem o nosso intelecto desenvolvido para decifrar, né, para aprender, para transformar aquilo que nós estamos vivendo em palavras e aprender. Não, na nossa infância a gente absorve sem filtro, a gente tem experiências emocionais que criam reações emocionais em nós sem que a gente ao menos tenha o poder de escolha ou tenha percebido. É claro que isso é fundamental para a formação do nosso ego. E é aí que eu vou de encontro à maioria dos espiritualistas que adoram achincalhar o ego.
porque o ego foi simplesmente o nosso veículo, a nossa roupa, o nosso traje de configuração para que a gente tenha uma personalidade hoje. Então, tudo bem, a gente viveu experiências que criou em nós crenças e emoções, reações emocionais que podem não ser muito apropriadas ao alinhamento com o nosso eu superior, com a nossa alma. Mas agora, adultos, maduros, cabe a nós trabalhar nesse ego e não dizer que ele atrapalha, né? Bora trabalhar nesse ego para que a gente não seja nem arrogante demais e nem humilde demais, para que a gente seja amoroso. E a primeira pessoa que você deve ser amorosa é com você. Então, é ser amoroso com o seu ego, porque é ele que você tem que dominar. É ele que você tem que, na verdade, uma palavra melhor do que dominar é educar. Educar o seu ego para que ele pare de acusar os outros, de causar coisas em você e acolher o seu ego, lapidá-lo para que você tenha um lindo alinhamento com o seu eu superior e entre num estado de plenitude, de não precisar nada de ninguém, de daqui para lá é só oferecer e selecionar. Isso para você ver a importância do nosso trabalho para o coletivo, principalmente nesse momento de início de era aquariana, que a sociedade tem que se organizar. Uma sociedade amargurada ou uma sociedade, melhor, um ser humano amargurado ou um ser humano infantilizado vai ficar apontando o dedo para o outro, não vai conseguir chegar a um consenso tão necessário e fundamental para uma sociedade organizada. Então é preciso que a gente esteja bem resolvido, percebe? Então essa é a ideia para essa lua e para os aspectos que eu trouxe para vocês aqui. Muito bem, essa Vênus é a nossa relação com amor e dinheiro. Tá? Vênus é essa força em nós que quer amar e ser amada e que quer conforto, quer liberdade que o dinheiro nos traz. Essa Vênus está aspectada com Plutão, o grande ceifador, e ela está em conjunção com Netuno. Netuno é como se fosse uma oitava acima da Vênus, porque se Vênus tem a ver com essa nossa relação amorosa e com dinheiro, que é um grande representante do valor que nós damos a nós mesmos, né? A gente já ouviu na nossa estrada que quer corrigir a sua relação com o dinheiro, corrija a sua autoestima, não é? Então, Netuno fala dessa relação mais profunda, nas suas bases emocionais mais profundas, aquelas que vão para além da família, além da nossa existência pessoal, egóica. Então, nós estamos falando de quê? O que vai para além do ego? A nossa espiritualidade. Então, Netuno em conjunção com Vênus está ali, olha, mostrando para Vênus, mostrando para nós que a nossa relação com o dinheiro e com o amor deve ter uma perspectiva maior do que apenas a nossa vida pessoal. Claro que sem excluir a nossa vida pessoal. Se você pensou em excluir a sua vida pessoal, olha aí você com pensamento excludente, linear. Rins planetários pensam radialmente. É que nem aquelas bonequinhas holandesas, né? Uma cabe dentro da outra. Então, Netuno influenciando a nossa personalidade para pensar na nossa relação com o dinheiro e o amor para além da nossa perspectiva pessoal, não exclui a nossa perspectiva pessoal, tá certo? Muito bem. Esse aspecto de Netuno em conjunção com Vênus ainda está tocando os nodos sul e norte do nosso mapa. O que são os nodos sul e norte? Eu trouxe até uma figura aqui para explicar para vocês. A Lua, quando ela gira em torno da Terra, sendo a órbita inclinada, ela vai ter metade da sua órbita para baixo. Depois ela cruza novamente o ponto mediano do globo terrestre e segue a sua órbita numa inclinação para cima. Então,
nós temos aí o nó do norte, que vai para cima, e o nó do sul, que vai para baixo. O nó do sul é relativo ao nosso passado. O nó do norte é relativo ao nosso futuro. Então, nessa órbita da Lua, nós temos aí uma linha de destino, da onde eu vim e para onde eu vou. E para nós, quins planetários, isso é muito importante, porque isso não define o nosso destino, mas define o momento que nós temos para cocriar o nosso futuro. Então, Netuno e Vênus estão tocando esses nodos. Então, a nossa investigação, mais um motivo para a gente olhar para o nosso anel do mago harmônico, a nossa investigação de como foi a nossa relação com amor e dinheiro durante o anel do mago harmônico. A gente trabalhou alguma questão nesse sentido no anel passado? Porque agora está na hora da gente ter bem claro na nossa consciência quais são os aspectos, as experiências, as crenças que nós temos em relação à nossa relação com amor e dinheiro para ceifar agora nesse trânsito durante essa lua galáctica. Então, a ação de modelar a nossa personalidade nessa lua galáctica está extremamente relacionada com a nossa relação com amor e dinheiro. Bora cortar crenças limitantes, né, nos livrar daquelas experiências que nós tivemos com papai e mamãe, que levaram a gente ter uma autoestima baixa, achar que a gente não merece, né, ter sonhos pequenos, às vezes até miseráveis. Então, ceifar isso tudo. Isso são as energias astrológicas nos influenciando a nosso favor nesse ponto. E a orientação do tempo é usar isso para modelar a sua personalidade de modo a harmonizar melhor a abundância e a prosperidade da sua alma com o seu ego. Deixa eu ler uma coisa que eu escrevi aqui. É bom lembrar o que a vovó dizia, que águas passadas não movem moinhos. Então, é hora de mudar a sua visão sobre amor e dinheiro que você aprendeu lá atrás para ir para uma visão que você merece ter e que expresse o sonho do seu ser. É a mesma coisa, só que escritinho, fica bonitinho, né? Ainda nesse primeiro epital, a gente tem Marte em Câncer, que é essa força do guerreiro em Câncer, ou seja, a gente agora, cheio de força e fé, para olhar para a nossa infância, absolver papai e mamãe, né? Porque, vamos combinar, quins planetários não acusam mais papai e mamãe, pelo contrário, honram a oportunidade da vida que eles nos deram, entende que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer e assume a responsabilidade agora pela sua própria lapidação. Nessa lua galáctica, a gente pode usar o nome dessa modelagem do nosso ego. Então, Marte está em Câncer, lá no passado, em bom aspecto com Saturno, caso raro, porque Saturno é aquele pai exigente, autoritário, que eu trago como analogia o nosso superego, aquele superego que está sempre dando bronca na gente, está sempre cobrando demais a gente. Superego de uma virginiana como eu, então, meu Deus do céu, se a gente não segura a onda, a gente pira, porque é uma cobrança muito grande, muito forte. Só que Saturno, que é essa força desse superego, está em bom aspecto com Marte, que está em Câncer. Então, isso significa que a gente tem a nossa força e fé ativada e aprovada pelo nosso superego, caso raro, que é esse aspecto entre Saturno e Marte, com Marte em Câncer. Então, esse superego representado por Saturno está apoiando esse movimento, porque Saturno está em Peixes, nas águas profundas, né? Peixes é o signo regido por Netuno. Então, veja essa combinação, né? Nesse jogo de forças. Então, Saturno está em Peixes, falando o quê? Olha, eu te dou apoio, mas sejamos maduros agora. Que é essa configuração que eu acabei de falar. Nada de ficar acusando papai e mamãe, a gente sabe que eles fizeram o melhor possível, vamos ter maturidade para olhar para as nossas crenças limitantes e trabalhá-las, assumindo total responsabilidade pelo que nós conseguirmos fazer com elas.
E aqui, gente, eu destaco e reforço o convite para a oficina do próximo passo. Deixa eu colocar a imagem aqui. A oficina do próximo passo. Primeiro, a gente vai parar com essa bobagem de dizer que o ego atrapalha, né? A gente vai honrar esse ego como essa instância, essa dimensão do nosso ser que nós vamos trabalhar justamente para tirar essas crenças limitantes e essas experiências emocionais do passado e poder fazer com que ele tenha confiança para se permitir receber a luz do eu superior. Então, nessa oficina, eu dei o nome de O Próximo Passo. Por quê? Porque para você que já saiu da relação tóxica, que já largou aquele emprego que não significava nada para você, que corajosamente assumiu a responsabilidade pela sua alegria, pela sua felicidade, pelo seu alto amor quando você se separou, né? Você também já assumiu a responsabilidade da sua sustentação quando você abandonou aquele emprego. E quem fez isso, se não o seu ego? Né? A gente ainda não está vivendo com o nosso eu superior aqui, dando as cartas do jogo. É o nosso ego. Então, agora está na hora do próximo passo. Agora que você já viu que você pode ter coragem de dar um passo a seu próprio favor, que você não vai se autodestruir, bora dar o próximo passo. E esse próximo passo tem tudo a ver com tudo que eu estou falando aqui, porque os protocolos que nós vamos aprender nessa oficina são os protocolos que sabem usar os portais emocionais de cura para que a gente possa cada vez mais libertar esse ego dessas defesas que ele tem, para que ele possa relaxar e se permitir a receber a luz do seu eu superior, a luz do universo, que é abundante, próspero e amoroso. Então, se você se encaixa nessa mulher, nesse momento de vida que eu estou falando, não perca, porque a gente está precisando, sabe? Eu não estou aqui só querendo vender uma oficina para você. Eu realmente estou querendo que a gente reúna forças para poder expandir a nossa consciência da alegria, da autoconfiança, de estar relaxado, porque as condições da Matrix estão muito ruins, né, gente? A gente olha lá para fora, cara, só piora. Então a gente tem que estar bem forte nessa autoestima, nessa autoconfiança, nessa alegria de viver. Porque nosso papel é não sucumbir à Matrix, percebe? Então vamos embora usar de todos os recursos e ferramentas que a gente puder aprender para manter a frequência vibracional em alta. Nós estamos fazendo isso por nós, pela humanidade e pelo planeta. Então, é esse recadinho que eu quero deixar para vocês. Dia 14, Vento Magnético, 19h30, live aqui no canal, tá? É quando eu vou abrir inscrições para essa oficina. Já expliquei, não vou explicar de novo, né? Já expliquei. Mas então é isso, anota aí, agenda aí. Muito bem. Bom, até agora eu falei das influências que ajudam a gente a curar o nosso passado. Agora vem outras influências fantásticas para a gente que vai co-criar o futuro. Olha isso, a gente vai ter Mercúrio em conjunção com o Sol, Mercúrio no coração do Sol em Aquário. Isso traz uma mente visionária para nós, sabe? Me lembro da águia. Nós temos a águia ressonante nessa onda encantada que nós estamos transitando. Então, é isso, sabe? É a águia ressonante que está harmonizada com aquilo que nos inspira, canaliza, é a gente ter essa visão maior do nosso futuro. Isso é o Sol em conjunção com o Sol em conjunção com Mercúrio entrando em Aquário. Não importa se Mercúrio estiver retrógrado ou no movimento normal. Quando o Mercúrio está retrógrado, ele traz aspectos do nosso conceitos, do nosso que nós já temos, mas ele não vai deixar de usar esses conceitos para ver o futuro. Muito bem, esse Mercúrio em conjunção com o Sol, ou seja, nossa mente racional, iluminada, dentro de Aquário, olhando o futuro, essa mente está expectada com Urano, acho que está em quadratura com Urano. Urano é a mente superior,
Então, eu estou falando da nossa mente racional mercuriana e a mente do eu superior, aquela mente que o selo da águia se refere, a mente que cria, a mente que vê com o terceiro olho, o olho da unidade. Então, a gente tem essa mente inferior aspectada com a mente superior Urano. Olha que momento ótimo para a gente intensificar as nossas práticas de meditação. Inclusive, o primeiro dia da nossa oficina, sexta-feira, dia 11, que a gente vai chegar, que é um dia de espelho, espelho harmônico, essa noite vai ser só para a gente falar de meditação. Tudo que eu estudei, vocês sabem que eu criei um protocolo de meditação para que professores levem a meditação para a sala de aula. Então, eu estudei academicamente o processo que acontece na nossa mente cognitiva a partir do momento que a gente decide meditar. Então, eu vou levar isso, assim, sabe, assim, explicadinho, didaticamente, o que é meditar, com exercícios práticos, sempre. Então, a gente vai começar a oficina do começo, da onde tudo começa. Né? Eu não falei que meditar é escovar os dentes da espiritualidade? Então, vai ser essa noite, assim, uma pérola de conhecimento sobre a prática da meditação e o que é meditar. Então, nesse período que a gente tem Urano aspectando Mercúrio, a mente inferior com a mente superior, assim, é a hora certa da gente praticar a meditação com todas as questões que a gente tem para resolver nessa modelagem do ego, para a gente poder se abrir para o que pode trazer para nós o universo em termos de amor e dinheiro. Olha, não é pouca coisa não, hein? Se eu fosse marqueteira, eu ia arrumar um título para essa oficina que ia ser assim, né? Matador. Mas, como eu sou essa pessoa que eu sou, o nome que eu dei para a oficina é o próximo passo. Fazer o quê, né, gente? Mas você que me acompanha sabe do que se trata. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha isso. Logo depois vem a lua cheia em Leão, em quadratura com Urano. Aí o que vai acontecer, gente? Lua cheia em Leão, né? Essa lua, ela traz o sol de Aquário, ou seja, aquela visão ampla, né? Aquela visão aquariana futurista, iluminando a lua cheia, a emoção de Leão. Isso é um perigo, né? E Urano vai estar quadrando essa lua. Então, o que acontece? Se for um ego mal curado, maltratado, um ego amargurado, vai piorar a situação. Gente, não é brincadeira, não. Eu temo, do meu olhar de psicóloga, que as pessoas comecem realmente a pirar, viu? Porque a estrutura socioeconômica está craquelando, gente. Está caindo, tem jeito. Tá muito assim, instável, né? Você vê pelo dólar, um dia ele sobe, outro dia ele cai. É isso, sabe? Então, as pessoas que têm a visão de si mesma só fundamentada no dinheiro que tem e na relação afetiva que tem, putz, vai ficar bem complicado, né? Por outro lado, para nós que estamos trabalhando esse ego, a gente tem uma luz muito grande para ver em detalhes, né, quais são as poeirinhas do passado, né, as ideias mal concebidas sobre nós que nós podemos limpar agora. Vai estar assim, ó, iluminadão, entendeu? Então, trata de estar meditado, hein? Esteja meditado para poder ver com clareza e não se apavorar. Ao contrário, usar, né, a escovinha da luz para limpar esse ego. Eu, particularmente, acho que algumas pessoas erram feio quando achincalham o ego, né? Talvez por eu ser psicóloga e ter recebido na minha clínica durante 18 anos só egos maltratados, amargurados, né? E quando uma pessoa chega no consultório de psicologia, vocês sabem que uma terapia psicológica não é algo que alguém marca para você. Então, quando um ego, uma personalidade chega a pedir ajuda para uma psicóloga, e olha que meu consultório funcionou há anos atrás, agora é meio que moda, agora as pessoas já estão mais abertas a processos terapêuticos, né? Mas no meu tempo ainda era considerado
que quem vai a psicólogo não está bem, está louco, está mal, né? E não considerar como deveria ser, uma atitude inteligente de alguém que quer se cuidar, né? É que nem você ir uma clínica de estética para fazer intervenções na sua pele para ela ficar mais bonita. Então, o psicólogo é essa estética da alma. Aí, Cristiane F. Mais uma tirada, hein? Vou anotar. Psicólogo é aquele que trata da estética da alma. Mas, então é isso, sabe? Eu fico mesmo, eu me arrepio inteira quando eu vejo alguém achincalhar o ego. Outro dia eu vi alguém fazer, uma pessoa famosa até, que lida com essa escola galáctica, né? Ela dizia assim, olha, vamos embora fazer essa oficina, hein? Nada de quando eu receber o convite para essa oficina, fazer igual criancinha que se esconder embaixo da cama. Pega esse ego, tira ele debaixo da cama, vamos lá. Eu ouvi aquilo, me arrepio mais ainda, né? Porque, por exemplo, no caso do meu ego, se você falar assim com o meu ego, aí é que eu não vou mesmo, entendeu? Aquele ego, eu tenho uma história, né, já extremamente consciente e já me apropriei dela, ela é minha, eu já não coloco essa história mais na relação de minha mãe com meu pai, com minha família, não, ela é minha, ela é a minha história, de rejeição. Então, um ego rejeitado é aquele que rejeita antes de ser rejeitado. A defesa dele é essa, entende? Então, ele tem que ser muito, você tem que ter aquele, sabe aquele bichinho, o pet, que arranha sempre? O que você vai fazer com esse ego? Você vai dar um tapinha nele, vai falar, vai gritar com ele, vai dizer para com isso? Ele vai te arranhar, vai te morder mais. Então, é muito carinho, né? Ele vai te arranhar, vai te morder, você faz carinho. Ele vai te arranhar, ele vai te morder, você faz carinho. Ele vai te arranhar, vai te morder, você faz carinho, até ele perceber que ele não está mais sob aquela circunstância de rejeição, né? Então ele tem que sentir isso. Não é dizendo, não é falando, não é dando bronca. Ele tem que sentir que ele não está mais vivendo aquela circunstância de rejeição. E como ele foi muito rejeitado, ele costuma se excluir. Aí, então, que ele tem toda a justificativa do mundo para viver esse sentimento de rejeição. Então, gente, olha, bora cuidar desse ego com muito carinho. Aproveite que você chegou aqui nesse canal. Eu entendo você, acolho o seu ego, sabe? E dou todos os instrumentos e as ferramentas que você precisa para acolher o seu ego e libertar o seu ego dessas agressões, né, que vivemos até hoje. E mais uma coisa muito importante a respeito do ego. Cada um de nós é que deve saber como lidar com o seu ego. Porque ele criou todas essas defesas na sua infância, na sua história de vida, infância, adolescência, enfim. Alguns até durante os primeiros anos de vida. E só você pode acessar essa história. Ninguém consegue acessar por você. O trabalho de um bom psicólogo é ajudar você a ir lá, é dar a mãozinha para você e ir até lá e te dar segurança para você não sair de lá, né? Porque, claro que são experiências dolorosas. Se são defesas, se são crenças limitantes, são experiências emocionais negativas, elas são dolorosas. Então, você vai, toca nelas e foge. Aí um bom psicólogo faz o quê? Pega você pela mão, leva lá e te dá segurança para você ir lá e limpar aquela historinha que é sua, né? E esse é um dos motivos também que eu não gosto de jogar tarô para as pessoas. Eu abri meu consultório de tarô, mas só para você, que me conhece, que me assiste, que sabe qual é a minha pegada. Porque público aberto, nem pensar, nem por todo o ouro do mundo, como mamãe dizia, né? Mas eu ensino você a ler o seu tarô, porque aí você tem portais arquetípicos mentais para acessar esses seus arquivos antigos e poder trabalhar com eles. Então,
por exemplo, num jogo, uma leitura do seu tabuleiro, quando aquela carta se destaca muito na sua frente e você não sabe direito como definir, é aí que está o portal. Todas as questões que você começa a fazer para tentar entender o que aquela carta está dizendo para você, é você investigando essa experiência que você teve, que ficou ali bloqueada, porque você viveu essa experiência quando você ainda não tinha seu intelecto, a sua mente desenvolvido o suficiente para dar nome. Olha que coisa maravilhosa, gente. Por isso que eu digo, gente, faz a oficina do tabuleiro. Inclusive, se você está interessado em fazer a oficina do próximo passo, em abril, eu aconselho fortemente você a adquirir a oficina do tabuleiro. Que aí você já vai, sabe, a oficina do tabuleiro é você ir com aquele caderno perfeito para a escola. Entendeu? Lê o livro certo para ir para a escola e aprender o que eu tenho para te ensinar. Não é condição. Você pode não fazer a oficina, mas fazer a oficina do tabuleiro, gente, se você gosta das relações que eu trago aqui, eu estou te dando conhecimento para você usar e eu aqui te auxiliar. Tenho tido muito prazer de abrir o tabuleiro para as pessoas que toparam, né, esse processo terapêutico que se utiliza do tarô para abrir a questão e depois a gente entra no processo terapêutico trabalhando aquela questão que o tabuleiro mostrou. Aí depois de um tempo a gente abre o tabuleiro de novo e vê se o jogo andou. É maravilhoso, gente. É lúdico e curativo, terapêutico e que faz um alinhamento entre o eu superior e o eu inferior. Enfim, e eu posso ser suspeita para falar porque, falo sim, porque trabalho com o tarô desde 1989. Não é pouco tempo, não. A Escola de Tarô para o Autoconhecimento, que você vê o símbolo aqui, foi fundada em 1994. Então, são muitos anos de tarô. Eu sei o que eu estou falando. Muito bem, vamos lá. Deixa de egotrip. Não é uma egotrip, gente. É que eu estou realmente, dentro desse meu serviço, eu conheço o valor do instrumento que eu tenho e passo para você. Bom, tendo visto que nós estamos iniciando esse primeiro epital da Lua Galáctica com força total para trabalhar algumas questões, eu listei as coisas que você deve ter consciência para poder usar a sua força. Veja bem a diferença de você ter uma leitura previsiva, né, de dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, de chegar para você e dizer, olha o que você já tem para usar para a lapidação do seu ego e a cocriação do seu futuro. É diferente, percebe? Então eu listei, vamos lá. Primeiro, perceba que você já está desperta, porque já reconhece o que sente e às vezes até o que pensa. Se você medita mesmo, você já consegue observar os seus pensamentos. Pensar, que pensamento ruim esse, não quero ele não. Isto já é uma qualificação na sua evolução espiritual. 2, reconheça que esse olhar já é um ponto de contato com seu eu superior. Sim, porque quem observa o que você sente e o que você pensa é o seu eu superior. Então já é o seu eu superior se manifestando sobre a sua mente do eu inferior. Viu? Pode abrir um vinhozinho hoje e celebrar, porque é isso. Terceiro, perceba o que sente. Se começar com pensamentos destrutivos ou enfraquecedores, olhe bem para eles e perceba qual a emoção que está por trás deles. Então, esses pensamentos que eu falei, né, que podem surgir, pensamentos que te denigrem, que te enfraquecem, se liga neles e tenta buscar a emoção que está por trás deles. Né? Como você se sente diante desse pensamento? Muito provavelmente você vai ser levado à circunstância que lá atrás, no seu passado, que você viveu e que levou você a criar essa autovisão destrutiva e negativa, tá? Esse é um bom trabalho psicológico para você fazer e é o trabalho que um bom psicólogo faz com você.
E quarto, né? Quarto ponto. Feito isso, use o seu tarô para saber qual arquétipo deve ser tratado ou qual arquétipo te empodera para você dar esse passo no seu caminho do agora. Percebe? Então, nesse processo de observação do que você sente, do que você pensa, acessou a tarô. Qual é o arquétipo que está em questão aqui? Que eu posso trabalhar? Como é que eu vou saber qual é o arquétipo que me empodera e qual é o arquétipo que eu tenho que tratar porque ele está fraco? O próprio arquétipo, a sua própria sensação diante da carta vai te dizer, né? Se aparece, por exemplo, uma carta da Torre, que é a típica carta da terapia, né? Da desconstrução de crenças limitantes. Você olha para aquela carta da Torre e fala: ai, graças a Deus, estou conseguindo demolir crenças limitantes. Então, apesar de ser um arcano que as pessoas não gostam muito, para você que está num trabalho de limpeza, né, de crenças limitantes, é uma carta boa para caramba. Então, na própria leitura, você vai saber essa leitura que você aprende a fazer na oficina do tabuleiro. Link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Daí para diante, gente, existem outros aspectos acontecendo com Mercúrio, Marte, Júpiter e alguns planetas em peixes. Parece que Mercúrio vai passar por peixes, assim, dando essa clareza da mente racional para essas questões profundas. Fato é que, sincronicamente, o arcano maior que representa o dragão galáctico que rege essa lua é o arcano maior do diabo. Ou seja, trabalhamos o ego o tempo todo. Ele que deve ser modelado para usufruir do poder da harmonização entre ego e alma e alcançar a nossa integridade. Lindo esse trabalho. Lembrando que isso está acontecendo no Castelo Verde da Matriz. Ou seja, nós estamos vivendo a Lua Galáctica com esse poder de trabalhar, de modelar, de limpar o nosso ego das experiências passadas no Castelo Verde da Matriz. Na primeira onda encantada do Castelo Verde da Matriz. Na onda encantada da Lua, ou seja, a onda encantada que fala da purificação através das águas universais para que a gente alcance o fluxo. Então é hora da gente realmente abrir, né, abrir todos os diques das águas passadas que não movem moinhos e deixar elas correrem nessa limpeza maravilhosa. Veja que sincronicidade linda, né? Astros ajudando a gente a limpar o nosso passado, na onda encantada da Lua, na onda encantada da Lua magnética, na Lua galáctica, no Castelo Verde da Matriz. Gente, bom trabalho. Se agendem para estarem presentes na live, não vai ficar gravada. E pensa, assim, com muito carinho na possibilidade de adquirir a oficina do tabuleiro, já ir com ela debaixo do braço, ou seja, já aprendida nessa oficina que a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro em abril, tá? Espero vocês. Muita gratidão. Respira, 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 respira conscientemente. Solta, solta, solta. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro.